O evento mais esperado pelos cristãos é o retorno triunfante de Jesus Cristo. Esta promessa gloriosa ecoa através das Escrituras, oferecendo esperança e expectativa aos crentes de todas as gerações. A Bíblia não apenas promete sua vinda, mas também fornece sinais claros para nos alertar sobre a aproximação deste dia magnífico. Entender esses sinais é crucial para a Igreja. Eles servem como um chamado à vigilância, nos impulsionando a viver vidas santas e cheias do Espírito, sempre prontas para o retorno do nosso Rei. Assim como um farol guia os navios através de mares tempestuosos, os sinais da segunda vinda de Cristo nos guiam através dos desafios desta era presente, apontando para o glorioso futuro que nos aguarda. Ignorar esses sinais seria um erro fatal, pois nos deixaria despreparados para o dia da sua vinda. Jesus mesmo advertiu seus seguidores: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Portanto, vamos mergulhar no estudo dos sinais da segunda vinda de Cristo, buscando discernimento e compreensão para que possamos ser encontrados prontos e esperando por Ele. Os evangelhos, os relatos da vida e ministério de Jesus, estão repletos de ensinamentos sobre sua segunda vinda. Jesus, ciente da curiosidade de seus discípulos sobre o futuro, revelou sinais específicos que precederiam seu retorno glorioso. Esses sinais servem como peças de um quebra-cabeça profético, revelando a imagem da era que precede sua vinda. Um sinal proeminente é a proliferação de falsos profetas. Jesus advertiu: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de sorte que enganarão, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. O surgimento de falsos mestres e enganadores espirituais é um sinal claro dos tempos, um prenúncio da iminente volta de Cristo. Guerras e rumores de guerras também marcam esta era. Jesus disse: e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. Marcos 13 e 7. Conflitos e agitação global são indicadores da proximidade do fim, um sinal de que o mundo está caminhando para o clímax profético da história. Além disso, Jesus apontou para desastres naturais como sinais de sua vinda. Ele falou de terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. Mateus 24, 7. Esses eventos catastróficos, cada vez mais frequentes e intensos, servem como um lembrete sóbrio do juízo iminente e da necessidade de arrependimento. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, expandiram os ensinamentos de Jesus sobre a segunda vinda em suas cartas. Suas epístolas fornecem mais detalhes sobre os sinais dos tempos, revelando a natureza da apostasia e a crescente influência do mal no mundo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, descreve vividamente a decadência moral e espiritual dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, 1, 2. Essa descrição assustadoramente precisa do nosso tempo atual serve como um alerta, confirmando que estamos vivendo nos últimos dias. O apóstolo Pedro ecoa esses sentimentos, alertando sobre o ceticismo e o escárnio que caracterizariam os últimos dias. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, 3, 4. A crescente descrença na segunda vinda de Cristo é um sinal revelador dos tempos, um cumprimento direto da profecia bíblica. O apóstolo João, em suas cartas, enfatiza a proliferação de falsos profetas e anticristos como sinais da proximidade do fim. Ele adverte:
Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é a última hora? 1 João 2:18. A crescente oposição a Cristo e a rejeição de seus ensinamentos são indicadores claros de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Judas, irmão de Jesus, em sua curta, mas poderosa epístola, exorta os crentes a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, alertando que nos últimos tempos virão escarnecedores, que andarão segundo as suas próprias concupiscências ímpias. Judas 3:18. Seu apelo à vigilância e à firmeza na fé é especialmente relevante nos dias de hoje, à medida que o mundo se torna cada vez mais hostil ao Evangelho. Section 5. Atos dos Apóstolos. Sinais e Maravilhas. O livro de Atos, uma crônica da igreja primitiva, fornece mais evidências da realidade da segunda vinda de Cristo. Ele registra eventos sobrenaturais, como o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e os milagres realizados pelos apóstolos. Esses eventos extraordinários não apenas validaram o ministério de Jesus, mas também serviram como um prenúncio da era vindoura. Em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos declararam aos discípulos que estavam olhando para o céu enquanto Jesus ascendia: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esta promessa inequívoca afirma que Jesus retornará fisicamente da mesma forma que partiu, um evento que transformará o mundo para sempre. O livro de Atos também destaca a importância da pregação do Evangelho a todas as nações como um precursor da segunda vinda de Cristo. Jesus comissionou seus seguidores a fazerem discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. E o avanço do Evangelho continua sendo um sinal de que sua vinda se aproxima. Section 6. O homem da iniquidade. O enganador se revela. As Escrituras falam de uma figura sinistra dos últimos tempos conhecida como o homem da iniquidade ou o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. Este indivíduo malévolo personificará a rebelião contra Deus, buscando destronar o Altíssimo e estabelecer seu próprio reino de trevas. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, descreve o homem da iniquidade como aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Este ato blasfemo de autoexaltação revelará sua verdadeira natureza como um agente de Satanás. O homem da iniquidade operará com grande poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2:9. Ele enganará muitos com sua falsa doutrina e promessas vazias, levando-os para longe da verdade do Evangelho. Sua influência se espalhará como um câncer, corromperá todas as esferas da sociedade e preparará o caminho para o julgamento final de Deus. Section 7. Vigilância e prontidão. Vivendo na luz da sua vinda. Diante desses sinais, como devemos viver? A Bíblia é clara. Devemos viver em estado de vigilância e prontidão. Não sabemos o dia nem a hora do retorno de Cristo, mas sabemos que ele virá, e precisamos estar preparados. A vigilância implica em estarmos atentos aos sinais dos tempos, discernindo os eventos mundiais à luz da palavra de Deus. Não devemos ser ignorantes da profecia, mas diligentemente estudá-la e procurar entender seu significado para os nossos dias. A prontidão significa viver vidas santas e piedosas, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Devemos nos revestir da armadura de Deus, resistindo aos ataques do diabo e permanecendo firmes na fé. Efésios 6:10-18.
Jesus, em sua parábola das 10 virgens, ensina sobre a importância da prontidão. As virgens prudentes, que mantiveram suas lâmpadas cheias de óleo, estavam prontas para a chegada do noivo. As virgens loucas, que negligenciaram sua preparação, foram pegas de surpresa e perderam a festa de casamento. Mateus 25, 1-13. Que possamos ser como as virgens prudentes, sempre vigilantes e preparados para o retorno do nosso Senhor. Section 8. Canções da Esperança. Música e a Segunda Vinda. Ao longo da história, a música tem sido uma poderosa ferramenta para expressar a fé e a esperança cristãs. Hinos e cânticos sobre a segunda vinda de Cristo têm inspirado e encorajado os crentes por séculos, lembrando-nos da gloriosa esperança que temos em Cristo. Hinos tradicionais como "Em fervente oração" e "Quão glorioso será o dia" capturam a expectativa e a alegria dos crentes que aguardam ansiosamente o retorno de seu Salvador. Eles pintam quadros vívidos do céu se abrindo, anjos tocando trombetas e Jesus descendo em glória para receber seu povo para si. Canções contemporâneas como Revelation Song de Phillips, Craig and Dean e This Is Amazing Grace de Phil Wickham também celebram a promessa da segunda vinda de Cristo. Com melodias cativantes e letras poderosas, essas canções reacendem a esperança em nossos corações e nos inspiram a viver vidas de adoração e serviço. Música, em suas várias formas, pode servir como um lembrete constante da promessa da segunda vinda de Cristo. Ela pode nos confortar em tempos de dificuldade, nos fortalecer em tempos de dúvida e nos inspirar a compartilhar nossa fé com os outros. Que a música seja uma ferramenta para nos ajudar a viver em constante expectativa da gloriosa aparição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Section 9. Conclusão. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Os sinais da volta de Jesus são inegáveis. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. No entanto, não devemos temer, pois o retorno de Cristo é a nossa esperança bendita. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A segunda vinda de Cristo não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente que deve moldar nossa visão de mundo, nossas prioridades e nossas vidas diárias. Devemos viver como pessoas que esperam a qualquer momento o retorno do seu Rei. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Que esta oração esteja sempre em nossos lábios e em nossos corações. Que possamos viver vidas que o agradem, aguardando ansiosamente o dia em que o veremos face a face.